para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo extra de análise de hoje a gente vai falar sobre a situação dos cornerbacks do Seahawks, prestando mais atenção aí no jogo contra os Cardinals. Queria agradecer aí aos nossos membros, que foram eles que escolheram aí, toda vez que tiver essa análise extra, eles que vão escolher o tema. Se você quer ser membro, é só clicar aí embaixo em tornar-se membro e você pode nos ajudar a manter aqui o site e consegue todos esses benefícios como os vídeos exclusivos, acesso antecipado, uma videochamada para a gente analisar os jogos, conversar sobre os jogos, escolher temas de vídeos. Então é isso, beleza? Bom, eu não vou entrar aqui no mérito de se o Tariq Woolen deve ser trocado ou não, tá? Falei sobre isso num texto no começo da semana, falei no quarta para 2, eu vou pedir pro João colocar aí o card no começo. E o Gui também falou sobre as deficiências do time no Rapidinho Inside ontem. Então eu não vou entrar exatamente no mérito sobre se acho que o Tariq Woolen deve ser trocado ou não. O que eu quero entrar no mérito é em um dos tweets do Rapoport, que saiu no domingo, né, essa história da troca. Ele fala, os Seahawks pensam em fazer isso porque o Devon Witherspoon está saudável, Daryl Kendrick e Josh Jacobs estão jogando bem. Eu discordo frontalmente desse argumento e é isso que eu venho trazer nesse vídeo aqui, mostrando que o Seahawks não está tão seguro assim em cornerback como tá querendo mostrar. Como eu tô dizendo mais uma vez, isso não quer dizer que tô falando pro Seahawks não trocarem o Tariq Woolen. Eu tô dizendo que se o argumento for a confiança nesses outros nomes, eu acho que seria uma decisão errada, tá? Bom, vamos pro primeiro nome, que teve 0 snaps contra os Cardinals, que é o Daryl Kendrick. O Daryl Kendrick é um jogador que eu já falei sobre ele antes. Um cara muito problemático na época do college. Já foi preso 2 vezes na vida. Ano passado passou o ano todo machucado. Ano retrasado, que foi o último ano que ele jogou como outside, tá? E foi péssimo. Uma máquina de faltas. Cedeu muitas jardas importantes. Tem uma virada dos Commanders, um jogo dos Commanders do Rams, que o jogo inteiro dos Rams é em cima do Kendrick. E ele permite muitas jardas ou comete faltas. E terminou que ele foi bancado depois de um tempo. Então assim, o Kendrick não vai voltar a jogar no outside, tá? Então ele conseguiu se achar em Seattle como slot. Acho que essa agressividade dele aí meio que ajuda a substituir um pouco o Devon Witherspoon. Então ele não vai jogar de novo no outside. E também vale salientar que foram 2 jogos, tá? Que ele fez. Então assim, não dá pra se empolgar com 2 jogos. Beleza? Ponto 2. O Josh Jobe. Tá? O Josh Jobe é um cara que fez uma partida espetacular contra os Steelers. Uma das melhores partidas de corner que num passado recente, assim. De elite, assim. Você pode pegar vários snaps dele para mostrar, ó, é isso aqui que você tem que fazer. Partida quase sem defeitos. Falamos sobre isso também na análise do jogo. Mas qual o problema? O Josh Jobe não é esse cara, tá? O Josh Jobe é um cara que vai fazer umas jogadas boas, vai fazer umas jogadas ruins, vai conseguir uma interceptação, depois vai ter um jogo que vai ter 3 faltas que vai lhe irritar. Então assim, ele é um cara que pode fazer às vezes de um titular, bom para você ter no elenco, para ser um reserva imediato, mas não para ser um titular confiável na NFL, tá? E acho que esse jogo dos Cardinals mostrou bastante isso. Aqui os Seahawks estão em cobertura. Ele decide marcar off coverage. E o que é off coverage? É quando o corner está marcando com mais de 5 jardas de diferença do wide receiver.
quando ele tá em press, né, menos de 5, ele menos de 5 ele tá em press. E qual grande vantagem, né? Quando você tá em press, você pode atacar o wide receiver na saída da rota, né? E isso atrapalha, né, a rota e a sinergia do quarterback, porque você tem que entender o quê? O conceito de passe, por exemplo, quando o quarterback faz o drop back, né, que é aqueles passos para trás, as jogadas são cronometradas, vamos dizer assim, sincronizadas. Então é o tempo que o quarterback dá 3 passos para trás, o cara vai estar numa determinada posição. Só que se você atrapalhou a rota dele, ao invés dele estar aqui, ele pode estar aqui ainda. Então isso atrapalha todo o conceito da jogada. E off coverage, você tem a vantagem de estar mais protegido para rotas verticais, né? Porém, você precisa ser rápido ao reagir para rotas mais curtas. E no press coverage, se você for batido, logo você errar esse contato, você pode estar bem exposto verticalmente. Então, existem prós e contras de cada abordagem, né? O Josh Jobe escolhe aqui, tá marcando off coverage, e ele não tem a velocidade de reação para defender a jogada aqui. Ele marca, acho que com uma distância muito grande, tá? Isso aqui é uma terceira descida, então foi convertida bem fácil. Ó, o passe nem foi tão bom do Kyler Murray, porque ele se apressou no passe, mas mesmo que ele tivesse esperado meio segundinho a mais, o Josh Jobe não teria chegado nessa jogada, né? Então, assim, uma jogada importante que o Josh Jobe foi batido. Aqui é uma grande, tipo, não é uma jogada absurdamente ruim do Josh Jobe, mas é só uma prova de que ele não é tá longe de ser um quarterback sólido ou muito confiável, tá? Aqui os Cardinals vão, também uma terceira descida, eles vão atacar com 2 rotas próximo da zona. O Josh Jobe tá em zona, tá? Olhando pro quarterback, fazendo seu drop. Só que ele tem que perceber também as 2 ameaças, né? Então existem essa rota e essa rota. Qual a grande questão? Aqui que é o, salvo engano, o Michael Wilson, o Julian Love tá chegando para pegar essa rota. Já o Trey McBride tá correndo aqui até a linha de basicamente first down, também é uma terceira descida. E não tem ninguém na zona dele. Então ele tem que estar muito mais de olho no Trey McBride do que no Michael Wilson, que ele tem ajuda por cima, né? E aí ele dá um passo a mais, ó. Pronto, esse passo a mais que ele deu para defender essa rota permitiu criar essa separação aqui. Ele demora um pouquinho para reagir e quando chega ainda perde o tackle e acaba sendo first down para os Cardinals, né? Então mais uma jogada aí. E outro ponto é assim, apesar de ser pequeno, Josh Jobe é bom no press coverage, mas se ele perder, ele fica muito exposto. Tá? Ele precisa desse press coverage na linha. Então aqui, ó, agora ele tá marcando press coverage, ele vai fazer o contato no Marvin Harrison, mas ó, ele não consegue acessar o peito do Marvin Harrison. O Marvin Harrison dá uma abraçada aqui, escapou e aí o Josh Jobe já perdeu fácil essa jogada. O passe vem, né? Essa aqui foi a interceptação do Ernest Jones. Então, assim, no final a jogada foi boa pra gente, mas o Josh Jobe errou aqui, né? E isso é um problema, tá? Fora as faltas que ele cometeu lá no jogo contra o Saints. Então, assim, é só um exemplo que, sim, o Josh Jobe pode jogar. Sim, o Tariq Woolen não é intocável, mas o Josh Jobe não é essa confiança toda, assim. Eu lembro muito do Josh Jobe com o Michael Jackson, que agora tá nos Panthers. É um cara que pode ser o seu titular ali. Também não uma ameba total, mas não é confiável, assim. Vai fazer boas jogadas, vai fazer jogos que vai ser explorado e o resultado vai vir por conta dele, tá? Agora falando aqui do Tariq Woolen, ele tem sido um pouco inconsistente quando ele não usa o press coverage aqui. Aqui ele alinha o press coverage e não faz contato. Aí olhem como é que ele tá, ó. Ele perdeu já aqui na linha de scrimmage. Ele tá de costas pro recebedor. Ele tá de costas pro quarterback. Então assim, ele tá na pior situação possível. Esse cara pode vir para dentro,
correr verticalmente, fazer uma rota curta, que ele vai estar perdido aqui, né? E aí ele é batido nessa rota. Essa que é a minha grande questão com o Tyreek Woolen, assim, o mental dele. Ele tinha velocidade para se recuperar e chegar nesse cara. Assim, poucas pessoas na NFL têm a velocidade do Tyreek Woolen, tá? Mas ele se desespera e dá uma segurada no wide receiver, que eu nem sei se chegaria nessa bola se não fosse a segurada, porque ele precisou rastrear onde é que estava a bola. E aí, essa foi uma das faltas que ele cometeu. Depois ele cometeu uma interferência de passe, cometeu também um face mask, né? E agora, mais falar sobre a parte boa do Tyreek Woolen. Ele tem uma coisa, dois pontos, né? Além da habilidade atlética, né? Ele tem 2 pontos que os outros wide receivers do Seahawks não têm. Primeiro que ele é 6'3", quase 6'4". Então os outros wide receivers do Seahawks são de 6'0" para baixo, né? E vocês lembram aí o jogo dos Steelers? Chegou na Red Zone, eles usaram o Metcalf e depois o Darnell Washington contra o Josh Jobe. 5'11" contra 6'8". Né? Então, assim, você precisa ter um corner alto também para essas situações. E aqui eu acho que o Tyreek Woolen faz um dos melhores snaps dele. Ó. Bom contato aqui no Marvin Harrison, no press coverage. Deixa a mão nele, sem ser falta, né? Assim, isso aqui o cornerback usa para sentir para onde o wide receiver vai. Os Seahawks estavam mostrando a cover 2, 2 safeties no fundo do campo. O Julian Love vai descer quase no momento do snap. E eles estão em cover run, tá? Todo mundo marcando mano a mano. Inclusive o Tyreek Woolen. Aí o Marvin Harrison faz o corte da rota. O Tyreek Woolen tá tão bem na rota que ele já percebeu qual a rota que ele vai... O Marvin Harrison vai fazer. E ele faz... E aí tem um termo que muita gente usa, né? Ele corre a rota pelo recebedor. O que é isso? É quando o corner antecipa essa rota. Tipo, eu já sei que ele vai correr uma dig, né? Ou uma in, né? Aqui no caso. E aí eu vou cortar a linha de passe. E é isso que o Tyreek Woolen faz. E aí ele tá tão bem marcado. Ó, ele passando na frente do Marvin Harrison. E ele tá tão bem marcado que o Marvin Harrison para. Eu acho que ele pensou assim, eu tô marcado, o Woolen não vai tocar. O Kyler Murray não vai passar a bola em mim. E aí parou. E aí o Murray mandou essa bola aqui. E eu acho que mesmo que o Marvin Harrison tivesse corrido ainda essa rota, não tivesse desistido no meio, ainda seria mais fácil o Woolen interceptar do que o Marvin Harrison conseguir alguma coisa. Aqui já passando pro Devon Witherspoon junto com o Tyreek Woolen. Os Seahawks estão marcando em cover 6 aqui, tá? Aqui o Woolen fazendo um bom trabalho, ó, lendo as zonas do campo, esperando ver se alguma rota vem pro lado dele. O trabalho de cobertura é bom do Seahawks. O Devon Witherspoon percebeu que não tem opções e o Kyler Murray vai correr com a bola. Pelo menos se mover do pocket. Aí o Devon Witherspoon vem com a agressividade dele, ó. Poderia ter feito o tackle na linha de scrimmage. Ele erra o tackle. E aí sobra pro Tyreek Woolen, que vai lá e comete a falta do face mask. E aí 15 jardas de graça. Eu acho o face mask uma das faltas mais fáceis de ser evitado. Porque é diferente você puxar alguém pela camisa e puxar alguém pelo capacete. A textura é diferente. Então, fechou a mão, sentiu que tá... o face mask não é você fechar a mão no capacete do cara. É você puxar o cara pela grade. Então, assim, passou a mão, viu que ali tá tocando o capacete, não é um momento de fechar a mão e fazer o tackle. Tá? Porque você vai dar 15 jardas de graça pro outro time. Falando sobre o Devon Witherspoon, isso aqui não é uma crítica dizer que ele é ruim, mas é o primeiro ponto, né? Falar sobre ele estar saudável lá no Twitter. Provavelmente ele não vai jogar esse jogo contra os Bucks, né? Já é bem improvável. E sim, ele é realmente um grande jogador aqui. Essa jogada que ele faz poderia... eu queria muito que o Seahawks tivesse vencido, a defesa tivesse aparecido aqui, porque essa jogada que ele faz aqui é incrível. Ele marcando aqui em zona, lendo os olhos do QB, ele sai da zona dele, né? O Drake Thomas ia ser batido pelo Trey McBride, e ele vai lá e consegue desviar esse passe. Isso é uma jogada para poucos. E detalhe pro Ernest Jones, um baita de um líder. O Devon Witherspoon querendo cometer uma falta de 15 jardas aqui de graça. O Ernest Jones vai lá e
tira ele da jogada, né? Mas eu acho que esse foi um dos... apesar do Witherspoon ter sido líder de tackles do time, tá? Muito bom no run defense. Acho que conseguiu um sack nesse jogo também. Mas os drives finais passaram muito por ele. Aqui uma coisa interessante, o Seahawks, nas rotações que ele faz pós-snap, em algumas jogadas coloca ele como safety, tá? Então aqui o Seahawks tá mostrando que só tem um safety no fundo do campo, mas aqui o Cole Bryant vai vir para cá, ele vai marcar essa zona e o Seahawks vai marcar um cover 4, tá? Então essa zona aqui é do Spoon. E ele tá perdido aqui, ó. Ele vem... Não tem sentido dele dar as costas para esse recebedor, tá? Porque ele não tá dobrando nesse jogador aqui em cima. Ele tava marcando essa zona aqui. Então era pra ele estar dropando de costas. Igual o Kobe Bryant aqui, ó. De olho no Kyler Murray. Isso aqui poderia ter sido um passo fácil do Kyler Murray. Se a pressão não tivesse acontecido e o sack, né? Assim, o sack salvou o Devon Witherspoon aqui. Aqui o touchdown derradeiro, né? Ele já tinha sido explorado no tamanho contra o Marvin Harrison e 2 recepções. Então, foram 2 coberturas boas e ainda assim ele perdeu. Então, querendo ou não, o tamanho ainda é uma limitação, né? E aqui, ó, ele tá marcando o flat. E esses 2 caras estão marcando a hook ou curl, né? Essas zonas daqui. E aí, tem esse conceito de rotas aqui. Ele não... O Kyler Murray, perceba. Olha para onde o Kyler Murray tá olhando. Ele tá olhando para esse lado do campo. Ele não tá vendo essa rota. Não sei por que raios o Witherspoon se preocupou tanto com essa rota, tá? E ele acaba vindo muito para esse lado. E ele não precisava vir por 2 motivos. Primeiro que se acontece o touchdown, a culpa seria desse jogador aqui, tá? Se acontece o touchdown nessa rota, a culpa seria desse jogador. Segundo, para mim só fazia sentido você largar, vamos assim, entre aspas, sua zona para fazer a jogada se o Kyler Murray estivesse olhando para esse cara. Aí você, opa, ali os olhos do QB vão antecipar a jogada. Tipo ele fez naquela jogada que ele te mostrou lá, dele desviando o passe. Mas não é isso, o Kyler Murray tá olhando para cá, para esse lado do campo. Ele tá querendo ver a movimentação do Ulen, porque qual é a jogada? Eles estão querendo limpar essa área com 2 rotas para dentro, para o demercado ter todo esse espaço aqui livre. Tá? E aí ele dá esse passo a mais, ó, que já tira ele da jogada, deixa ele um pouco mais distante. Ele ainda consegue se recuperar, né, e fazer o tackle aqui, mas se conseguisse o tackle ainda seria para a linha de 3 jardas, 2 jardas, sei lá. Mas ele ainda, para completar, perde o tackle e aí o demercado consegue o touchdown que empatou o jogo, né? Então, precisa de uma evolução assim. Eu acho que esse jogo foi um jogo mais abaixo do Spoon. Tem o fato dele estar jogos fora, né? E voltou agora. Provavelmente não estava bem, porque ele tá de novo com o mesmo problema no joelho. Não vai jogar contra os Bucks. Então, assim, eu acho que o Tariq Woolen foi... Essa notícia saiu porque o John Schneider quis quis divulgar que o Woolen poderia estar disponível para ver o que é que ele recebia de proposta. Mas, assim... O grupo de cornerback não tá tão seguro como o tweet do Rapoport sugere. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, deixe seus comentários aí se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão de alguma coisa pra gente fazer. Mais uma vez, isso aí foi uma análise extra. Tema decidido pelos nossos membros. Se você quiser ser um dos membros e nos ajudar, né? O link tá aí. Mas já o seu like, o seu comentário já nos ajuda. Lembrando que vai ter jogo e transmissão sempre aqui no Rapinas do Mar, né? A narração e a reação do João, do Gui e do Cássio. Beleza? Grande abraço e Go Hawks!